Quero cumprimentar todo este povo neste lugar com a paz do Senhor, estendendo este cumprimento também, esta saudação a todo o povo que está lá em casa assistindo este vídeo, que a graça e a paz de Cristo vos alcance e seja derramado sobre as vossas vidas. Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus capítulo 5, verso 3. Eu vou ler a tradução da minha Bíblia, mas depois vou explicar porque é que esta tradução está mal. Amém? Ou não está bem adequada. Na minha Bíblia, na Almeida atualizada, diz assim, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Novamente, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que nós entendamos tudo aquilo que vai ser falado esta noite. E para isso, Senhor, eu te peço, meu Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis à tua presença, para a tua honra e para a tua glória. E todo o povo confirma comigo amém e amém. Na verdade, a tradução do grego, a palavra humilde não é a palavra humilde, é pobre. Amém? E hoje queria iniciar o estudo número 9 das bem-aventuranças com o tema os pobres de espírito, os pobres em espírito, os pobres em espírito. Conforme eu tenho falado muitas vezes, nos detalhes faz toda a diferença. E as traduções, elas pecam por vezes porque os tradutores não estão bem atentos ao espírito, do entendimento, do pensamento dos protagonistas. Neste caso, o tradutor, ele não esteve atento, ou não esteve bem atento ao pensamento que Jesus tinha em sua mente quando ele proferiu este discurso. Portanto, nós vamos adotar algumas traduções. A Almeida Revista e Corrigida diz bem-aventurados os pobres em espírito. Porque o em e o de também faz diferença, conforme nós vamos vendo ao longo desta mensagem. Eu quero vos dizer que esta é uma das mensagens mais complicadas de pregar, porque ela é muito técnica. E por essa razão você hoje vai perceber porque é que até hoje nós estivemos em partes introdutórias. Nós estivemos estudando contextos. E é muito importante estudarmos os contextos lá atrás, para entrarmos nas bem-aventuranças e vermos realmente o que é que Jesus queria dizer quando abriu a sua boca e passou a ensinar os seus discípulos. Pois bem, nós percebemos, então, pronto, antes disso eu vou adotar a tradução que diz bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E só assim esta mensagem faz sentido, de outra forma não faria, porque a palavra humilde aqui não quer dizer aquilo que Jesus quis dizer. Você está a entender isto? Para nós percebermos, esta foi a primeira palavra que Jesus proferiu no início do seu ministério, no seu primeiro discurso, lá no Sermão do Monte, rodeado pelos seus discípulos e rodeado pelas multidões. E foi por este motivo, deixe só fazer aqui um parênteses, não está no sermão, mas eu vou acrescentar. Foi por este motivo, porque o povo entendeu aquilo que Jesus quis dizer, que lá em Mateus 7, versos 28 e 29, diz que as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque ele falou totalmente diferente daquilo que eles estavam habituados ao longo dos anos, ao longo dos séculos, através da lei e através dos sacerdotes e através dos fariseus e através dos escribas. Então, a primeira palavra que Jesus começa dizendo, em contraste com o Antigo Testamento da palavra de Malaquias, porque Malaquias fecha o seu sermão
para a nação de Israel com uma palavra de maldição. Eis que vos enviarei o profeta Elias, e ele vos converterá os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que ele não venha ferir a terra com maldição. Ora, Malaquias fecha a sua palestra com uma palavra de maldição. Jesus abre o seu sermão com uma palavra de bênção, em contraste direto com o Antigo Testamento. Não quer dizer que ele estivesse abolindo o Antigo Testamento, mas ele estava justificando, ele estava abrindo novas fronteiras para que o povo da nação de Israel e todos os gentios que posteriormente se iriam juntar à sua doutrina, entendessem as verdades do Antigo Testamento. E nós hoje vamos entender algumas verdades. Entendendo isto, nós vemos que a introdução do sermão de Jesus não poderia ter sido mais alarmante, mais chocante, mais escandalosa, tendo em vista aqueles que o ouviam, o seu auditório, que eram os judeus. Ora, qual foi a primeira palavra que Jesus diz? Bem-aventurados os pobres, macários, felizes, muito felizes, uma felicidade que vem do alto, bem-aventurados os pobres. Se nós formos olhar a Lucas 6, no capítulo 20, Lucas capítulo 6, verso 20, o escândalo é ainda maior. E daí, você lembra-se de eu ter dito que a passagem paralela de Mateus, que é Lucas 6, ela não foi proferida ao mesmo tempo, ela não foi proferida para as mesmas pessoas. Porque Lucas 6, 20 diz, então olhando ele para os discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Veja que multidões já não havia aqui, ele não estava no monte, ele olhou para os discípulos e disse, bem-aventurados vós, os pobres. Ainda mais chocante e mais alarmante para quem era judeu. E porquê é que eu digo isto? Nós vamos entender ao longo do sermão. Mas uma nota importante que eu quero que você fique no seu coração. Muito é de deturpação acerca deste texto. A nível de pregadores, a nível de palestras, de conferências. Eu ouvi, eu não digo dezenas, mas se calhar ouvi uma dezena de pregadores acerca das bem-aventuranças. E diga uma coisa, meu irmão, é cada um melhor que o outro. Porque não entenderam o espírito das bem-aventuranças. O Jesus não está falando de falência, de pobreza física ou de material. Jesus não está falando nada disso. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres, ele não está falando de pobre financeiramente. Aquele pobre que não tem nada para comer em casa, aquele pobre que não tem saúde, aquele pobre que não tem... Não, Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando de pobreza espiritual. É isso que Jesus está falando. Pobreza espiritual. E entendendo isso, isto vai fazer toda a diferença. Porque se você olhar para estas bem-aventuranças com um olhar material, você não vai chegar a lado nenhum, você não vai ser edificado, você não vai crescer e você não vai entender aquilo que Jesus disse. E também não vai entender, se não entender esta parte, se olhar para esta parte com os olhos material, do lado material, você não entende o resto do sermão. Você está a entender isto? Porque é isso que os outros fazem. Eles olham para isto como sendo algo de material que Jesus estava falando e depois deturpam todo o resto do sermão, todo o resto do discurso até o capítulo 7. Bom, falando isto, nós temos que entender uma coisa. Esta primeira expressão de Jesus, bem-aventurados os pobres, ele foi bastante alarmante por causa dos diversos contextos que nós estudamos. E se nós estudarmos, lembra-se o contexto bíblico, Jesus está falando para judeus que estavam vivendo num contexto cultural greco-romano, ou seja, havia o lado do conhecimento, o lado da ciência, como a capital do conhecimento em Atenas, mas havia o lado romano, que era o lado do poder, da autoridade, da grandeza, da majestade. Tudo isto junto vai dar origem a uma filosofia que nasceu em Platão. Também já vamos falar. E tanto os líderes religiosos da época, como os líderes
administrativos, que era o rei Herodes, como os líderes imperiais, que era Roma, eles pensavam debaixo da filosofia de Platão. Ora, Jesus chega agora e diz: essa filosofia está errada. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, essa filosofia está toda errada. Eu vou-vos dar uma nova filosofia. Eu vou-vos dar um novo caminho, um novo rumo. Vivendo debaixo de uma cultura greco-romana, ninguém se atreve a dizer que a pobreza é uma bênção. Jesus está dizendo: macários, bem-aventurados, são os pobres. Isto foi chocante para o povo daquela época. Isto foi chocante para os judeus que estavam ouvindo. Se nós virmos as palavras de Azur, lá em Provérbios 30, olha o que é que Agur diz. Provérbios 30, versos 7, 8 e 9, diz assim: duas coisas eu te peço, mas não mas negues, antes que eu morra. Verso 8: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Verso 9: para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Entenda uma coisa: tanto a pobreza como a riqueza, eles podem ser fatores que me levam a afastar-me do meu Deus. Se eu for muito rico, posso me afastar do meu Deus. Se eu for muito pobre, eu posso me afastar do meu Deus. Isto são realidades que nós vivemos hoje. Não só naquela época, mas hoje nós vivemos isso. Estas duas realidades podem atrapalhar muito as características básicas de um cristão. Você veja o caso do jovem rico. Ele seguia a palavra, ele seguia a lei. Mas quando Jesus diz: falta uma coisa, vai, vende tudo e dá aos pobres, ele foi embora. Ele se afastou. Por causa do orgulho e da arrogância do coração. Apesar de Jesus se tornar num pregador alarmante diante dos seus ouvintes, ele ainda vai piorar se nós entendermos o que é que quer dizer a palavra pobre. Qualquer um, meu amado irmão, vivendo naquela cultura, ele se ia escandalizar. Porque Jesus usa um termo quase pejorativo, quase ofensivo. O termo que Jesus falou para a palavra pobre não tem nada a ver de bênção, não tem nada a ver de dignidade e muito menos de bem-aventurança, uma felicidade suprema. Mateus e Lucas, eles vão aplicar o mesmo adjetivo. A palavra pobre é um adjetivo, e em grego diz-se ptokos, que é um adjetivo referente a mendigo. Ptokos é alguém que não consegue suprir as necessidades mais básicas. Se você for à cidade de Lisboa, lá nas avenidas e nas ruas, à noitinha, aí às 7 da noite, as lojas fecham, você começa a ver a chegada de sem-abrigos. Pessoas que dormem enroladas em cartões, em jornais, não têm com comer, não têm roupa para se vestir, não têm cobertores para se tapar. Esses são ptokos. Esses são mendigos, que não têm nada para suprir as suas necessidades mais básicas. Continuo, esse mendigo é como nós chamamos muitas vezes um miserável, um desamparado, um destituído de tudo, um sem-abrigo. Jesus está dizendo: bem-aventurados os sem-abrigo. Você está a entender o choque que a nação de Israel sofreu ao ouvir estas palavras? Mas note e continua a afirmar:
Jesus não está falando nos termos financeiros, como muitas vezes fala. E por que é que esta introdução de Jesus se torna tão chocante e tão alarmante? Porque na cabeça dos judeus, o adjetivo ptokos, ele soava como um grande sino badalando nas suas mentes. Porquê? Porque o termo ptokos, no grego, ele era sempre acoplado a um verbo. O adjetivo ptokos nunca aparecia sozinho. Então o verbo era putsein, que quer dizer um mendigo que se arrastava para mendigar. Você já está a começar a perceber a gravidade das palavras de Jesus na cabeça dos judeus? A ideia era de um mendigo que se arrastava para mendigar. Era alguém que sobrevivia apenas das migalhas da compaixão e da clemência alheia. É o indivíduo que não se conseguia sustentar ele próprio. Ele não tinha bases nem meios para sustentar eles próprios. Então, quando o grego falava ptokos, ele acoplava o verbo putsein, ou seja, é um pobre mendigo que se arrasta. No grego bíblico, que é o koiné, foi onde o Novo Testamento foi todo escrito, é um grego que já não se utiliza hoje, mas no grego koiné, o koiné utiliza duas palavras para falar de pobre. A primeira palavra é ptokos, que é pobre ou mendigo que se arrasta. E a segunda palavra é penis, que é alguém que é pobre, mas tem com que se sustentar. É alguém que, além de viver uma vida de pobreza, ele possui o básico para se sustentar. Você sabe que na Inglaterra eles inventaram uma moeda que é a moedinha mais pequenininha, que é o penny. E o penny foi inventado, tive a curiosidade de ver, o penny foi inventado porque o penny servia para comprar um pão. Infelizmente hoje já não dá. É o equivalente a hoje o nosso um cêntimo. Mas o 1 cêntimo, quando ele foi inventado, ele dava para comprar um pão. Então a pessoa que tivesse um penis, ele possuía algo para comer nesse dia. Você está entendendo? Portanto, essas duas palavras, ptokos ou penis, eram as palavras que o grego utilizava para pobre. Mas era bastante vergonhoso e até ofensivo alguém chamar a um grego de ptokos. Era muito ofensivo. Por causa das filosofias platónicas. Significava vagabundo, sem abrigo, miserável, não tens onde cair morto. Você está a entender isto? Platão, nos seus vários discursos, num deles, ele disse assim, ele afirmou que para haver uma sociedade ideal, primeiro tinham que ser erradicados, deitados fora, todos os mendigos, os ptokos, das suas fronteiras. Ou seja, para Platão, para o reino de Platão, nunca poderia existir um ptokos, um mendigo. Veja qual era a mentalidade grega. Portanto, eu chamar ptokos a um grego, eu estava a ofendê-lo. Era vergonhoso, era grave. Nos Evangelhos, nós conseguimos observar esta expressão dando alusão ao estado miserável do ser humano. E veja, mais uma vez eu digo, isto não é falência material. Poderá ter uma certa vertente, mas não é esse o sentido do pensamento de Jesus. Lucas 16, verso 20 e 21 diz: havia também um certo mendigo, e aqui é ptokos, é pobre, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham-lhe lamber as úlceras. Veja que Lucas traduz a palavra pobre, a palavra mendigo, como ptokos. Mateus 5,13 é esta: bem-aventurados os pobres, os ptokos de espírito,
em espírito, porque Deus é o reino dos céus. Isto parece que não tem importância alguma, mas tem muita importância. Se nós não entendermos para estas técnicas linguísticas, nós nunca vamos entender aquilo que Jesus queria falar. Porque, por exemplo, no nosso português, para eu dizer que alguém é pobre, existem várias palavras. E a palavra pobre não quer dizer mendigo. Você já ouviu aquela expressão, é um pobre coitado? O que é um pobre coitado? É um indivíduo que não faz mal a ninguém. Mas é um pobre coitado. É um pobre miserável. É um indivíduo que não tem onde cair morto. Já para mendigo, nós temos a palavra mendigo. Para sem-abrigo, nós temos a palavra sem-abrigo. Pode ser um mendigo e não ser um sem-abrigo. Você está a entender? Em português é difícil chegar ao cérebro de Jesus. Ainda mais quando traduzem esta palavra como humilde. Isto não tem nada a ver com isto. A palavra pobre não tem nada a ver com humilde. Tem uma vertente do humilde, mas não tem nada a ver com humilde. E nós vamos entender o que é a palavra pobre. Portanto, em português é complicado nós entendermos aquilo que estava na mente de Jesus. Mas se formos para o grego, nós já compreendemos. Ele está mais amenizado, mais suave. Por exemplo, em Marcos 12, repare bem, outro dos nossos grandes erros, e eu já cometi esse erro, eu confesso, eu já cometi esse erro. Eu levei esta passagem para um lado que não tem nada a ver. E hoje entendo que eu errei. Marcos 12, 42 é a história da viúva pobre. E aqui diz, vindo, porém, uma viúva petocos. Uma viúva que mendiga e se arrastava para mendigar. Uma viúva petocos, pobre, que depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Agora diga-me, por que razão eu digo que a palavra pobre, utilizada por Jesus, tem a ver com materialidade, tem a ver com parte financeira. O petocos que Jesus utilizou aqui para esta viúva pobre não tem nada a ver com dinheiro, porque ela depositou 2 moedas. Tem a ver com coração, tem a ver com alma, tem a ver com espiritualidade. Lucas 14 conta a história daquele senhor que convidou vários personagens importantes e ninguém apareceu. Então ele chegou e chamou o servo e disse, olha, vai à rua e chama todos os que encontrares e traz-os para dentro de casa. Eu vou dar a festa, em vez de ser para os grandes, eu vou dar para os pequenos. Lucas 14, 21 diz, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz-me aqui os petocos, os pobres, os mendigos, os aleijados, os cegos, os coxos. Esta expressão, por isso, ela nunca poderia ser utilizada na boca dos escribas e dos fariseus como sinónimo de bem-aventurança. Nunca! Nem gregos, nem fariseus, nem escribas, eles podiam utilizar o petocos como bem-aventurança, como Jesus utilizou. Porquê? Porque os petocos, eles ficavam fora das sinagogas. Eles ficavam fora do templo. Eles ficavam fora da vida social. Eles ficavam fora das festas, das celebrações. E não são poucas as passagens em que Jesus encontra mendigos aonde? À porta. Fariseu e escriba, eu não autorizava que o mendigo, o petocos, entrasse dentro da sinagoga, dentro do templo. Olha o que é que Tiago fala em capítulo 2 de Tiago, versos 2 e 3. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, algum petocos, algum mendigo andrajoso, quer dizer, mal vestido, roto, sem roupa adequada.
Verso 3. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Aqui o pobre é ptocos, é o mendigo, é o andrajoso, é o mal vestido, é o sem-abrigo. William Barclay, ele afirma num dos seus livros que este adjetivo ptocos sempre foi usado de forma muito pejorativa, ofensiva, até Jesus chegar e o tornar em algo significativo, ou seja, bem-aventurado. Até Jesus, o ptocos era ofensivo, era escandaloso, era alarmante falar disso. Ninguém queria falar em ptocos. Ninguém queria nada com os mendigos. Os mendigos tinham lá o seu canto, lá longe. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa muito interessante. É uma das coisas mais interessantes que eu encontrei neste estudo de hoje. Nós hoje estamos lendo as nossas Bíblias em português. O inglês tem a sua tradução em inglês. O francês tem a sua tradução em francês, o alemão em alemão, o espanhol em espanhol e por aí fora. Mas todas as traduções nas línguas ocidentais, todas elas mais ou menos, elas vão bater no ponto do vértice. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que todas as traduções nas línguas ocidentais, elas nos dizem mais ou menos, por exemplo, se for humilde é humilde em francês, é humilde em inglês, é humilde em alemão, é sempre a palavra... O sentido da tradução ela vai bater certo lá. Agora repara, aqui existe algo muito curioso. A Bíblia do Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico, a língua mãe do povo de Israel. Quando o povo de Israel foi para o exílio da Babilônia, eles perderam a língua mãe, porque havia mistura de raças lá da Mesopotâmia, da Assíria, da Babilônia. Então, aquelas misturas de raças obrigaram o povo a ir perdendo o hebraico, a língua mãe do povo de Israel. E nasce uma nova língua que é o aramaico. Para você perceber, no tempo do Novo Testamento, no tempo dos 4 Evangelhos, no tempo de Jesus, a língua comum que se falava não era o hebraico, porque muito pouca gente sabia falar o hebraico. Falava-se o aramaico. Jesus proferiu este discurso em aramaico. Eu preciso que você entenda isto, porque isto vai fazer toda a diferença na nossa mente e no nosso espírito. Jesus pregou em aramaico, mas ele baseou-se nas escrituras que estavam em hebraico. Por outras palavras, Jesus pensa em hebraico e fala em aramaico. Mas acontece mais uma coisa curiosa: Mateus escreve em grego. Não existe parte nenhuma na Bíblia que seja escrita em aramaico. E em hebraico só o Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento foi escrito no grego, no koiné. Para você entender novamente, o que é que você perceba isto? Jesus pensou em hebraico, falou em aramaico e Mateus escreve em grego. O que é que isto vai acontecer? Extraordinário. Qual é a importância disto que eu estou falando? A importância é que a palavra aramaica que Jesus proferiu aqui é Hani. E Mateus utilizou a palavra grega ptokos. Ou seja, Jesus falou: bem-aventurados os Hani. Mateus escreve em grego Macários, os ptokos. E Hani não é necessariamente ou essencialmente uma pessoa que não tem que comer. Hani, no aramaico, não é um mendigo. É um penis. É uma pessoa que é pobre, mas que tem algo que o pode sustentar. É alguma coisa que lhe dá um certo
tipo de vida. Você está entendendo isto? Hani no aramaico não é mendigo, não é andrajoso, não é sem-abrigo. Sem-abrigo é o ptocos. Jesus fala Hani, um pobre que tem algo, mas não tem tudo. E Mateus escreve ptocos. Ptocos, mendigo, miserável, sem-abrigo. Hani, a palavra que Jesus falou, ela é essencialmente uma pessoa humilde, fiel e totalmente dependente de Deus. Por isso é que aparece nas traduções a palavra humilde. Porque eles foram buscar a palavra humilde à palavra que Jesus falou, Hani. Mas nós temos que olhar para a palavra, aqui em Mateus 5, verso 3, para a palavra grega, ptocos, porque vai fazer todo o sentido. Se eu meter aqui a palavra Hani, é uma pessoa que é fiel a Deus, é totalmente dependente de Deus. Então, se eu sou fiel a Deus e dependente de Deus, então eu sou bem-aventurado e o reino dos céus é meu. Ao passo que se eu for ptocos, mendigo, como é que eu posso ser bem-aventurado? Como é que o reino do céu é meu se eu sou um mendigo? Você está a entender isto? Esta mensagem é técnica, mas é linda. E você, deste versículo que está aqui, olha o que eu estou dizendo. E nós não vamos ficar só por aqui. Na próxima mensagem vou falar no verso 3 na mesma. Deste versículo que está aqui, que foi quando Jesus abriu a boca e disse, ele vai se desenrolar todo o resto do sermão. Se você não entender o que quer dizer a palavra ptocos e a palavra Hani, você não vai entender o resto do sermão. Não vai. Porque todo o resto do sermão parte deste prólogo, desta introdução, deste início de discurso. Veja o que é que quer dizer a palavra Hani, o que é que Jesus estava pensando quando abriu a sua boca e falou. Ele falou em aramaico, torna a frisar a palavra Hani, mas ele estava lembrado do hebraico. No Salmo 34:6 diz assim, exclamou este aflito, é o que está na sua tradução, mas na verdade é clamou este Hani ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou das suas traduções. O salmista traduziu como aflito Hani. Salmo 35:10 diz, todos os meus ossos dirão ao Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras do aflito, pois livras do Hani, daquele que é de mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Você está a reparar aqui que no Salmo ele diferencia o aflito, Hani, a palavra que Jesus falou, do mísero e do necessitado. A palavra Hani não tem nada a ver com mendicidade. Não tem nada a ver com o mísero, não tem nada a ver com o necessitado. Salmo 40, verso 17 diz, eu sou pobre. O salmista aqui coloca pobre, mas na realidade este pobre é Hani e diz a mesma coisa que aflito lá em cima. Porque eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Salmo 72, olha o que é que o salmista escreve. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos, e os teus pobres, e os teus hanis, com equidade. Ou seja, na mentalidade hebraica, o adjetivo pobre, hani, é alguém que está aflito de alma. É alguém que tem uma necessidade espiritual. É alguém que tem uma angústia interior. Não tem nada a ver com materialidade. Não tem nada a ver com parte financeira. Na cabeça de um judeu, é bastante humilhante não só não ter o que comer, como estar faminto de alma, aflito de alma. E porquê que eu digo que é humilhante? Se você se lembrar, as maiores murmurações lá no deserto, pelo povo de Israel, porquê é que eles clamavam? Porquê é que eles murmuravam? Porque não tinham que comer e não viam o mover de Deus. Ou se não viam é porque não queriam ver.
Mas a ideia é esta. Eles estavam aflitos de alma. Outra nota para você perceber. Ser pobre, ser ptocos, também pode ser aquele que não tem família. Porque a família naquele tempo, naquele contexto, era uma das coisas mais importantes. Um homem que não tivesse família era um desgraçado, era um miserável, era um mendigo, era um aflito, um arni, aflito de alma. Então entenda, Hani é pobre no corpo, aflito na alma. Mais uma vez, Jesus não está falando de área financeira. E eu quero frisar isto aqui para os meus amados irmãos aqui presentes neste lugar, para você que está lá em casa. Ao contrário do que se ensina, e se prega, e se pratica, e existem instituições abertas com essa finalidade. Ao contrário disso, Jesus não está enaltecendo o voto de pobreza. Jesus não está a dizer para tu seres meu filho ou para tu herdares o reino dos céus, tu tens de ser pobre. Jesus não está a dizer nada disso. Tire isso a sua ideia, tire isso a sua cabeça, por favor. Se assim fosse, Jesus não teria alimentado as multidões. Para que Jesus alimentava as multidões? Não, ele já tem fome, melhor para ele. Tem fome, mais abençoado é. Passe mais um bocadinho para chegar ao reino dos céus mais rápido. Se fosse isso, se ele tivesse enaltecendo o voto de pobreza, ele não teria ensinado a repartir com quem não tem. É óbvio que Jesus não está falando de pobreza material, ele está falando de pobreza de alma, pobreza espiritual. Porquê? Porque existe muita gente que é pobre no sentido material, mas é orgulhoso no seu coração. Existem pessoas que não suportam receber uma ajuda. Estão necessitadinhas. Estão totalmente terrestres. Mas receber uma ajuda do exterior eles não gostam, não querem. São orgulhosos de coração, mas são pobres. E existe muito rico que é pobre de coração. E glória a Deus por isso. Existe muito rico que é piedoso, que é saudável no trato, não trata mal ninguém, não tem orgulho, não tem arrogância. O que Jesus está descrevendo aqui, bem-aventurados os pobres, é alguém que entende algo sobre si mesmo. Você só pode ser pobre em espírito quando você conhecer o seu coração, quando você conhecer o seu interior. Pobre em espírito é aquele que entende algumas coisas em relação à sua própria alma. Primeiro, ele entendeu, eu vou dar aqui 7 pontos. O pobre em espírito, ele entendeu a sua inadequação pessoal para prover a sua própria alma. Eu não sou capaz de dar provisão à minha própria alma. Eu sou dependente da palavra de Deus. Segundo, ele entendeu a sua completa falência espiritual. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus em mim, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou um mendigo. Não tenho nada. Terceiro, o pobre em espírito, ele entende a sua incapacidade de prover para si mesmo consolo nas angústias. Você por si mesmo não se consegue consolar. Você necessita sempre de alguém para o consolar. Sim ou não? Eu vou tomar um banho de água fria. Tome 2. Banho de ar chorando mesmo. Você precisa de alguém para um ombro amigo, uma palavra amiga, um consolo, um abraço, um beijo. Amém? Você necessita sempre de alguém. Quarto lugar, o pobre em espírito, ele não consegue prover para si mesmo a libertação dos opressores.
Uma pessoa que é oprimida, em regra geral, precisa sempre de ajuda para se livrar dessa opressão. Quinto, o pobre em espírito entende que não consegue prover para si mesmo um significado existencial. Eu tenho que perceber qual é o sentido da minha vida neste mundo. Mas eu sei que para eu ter um sentido na minha vida para este mundo, eu tenho que ter alguém que tenha essa providência sobre mim, porque eu de mim próprio não consigo. Eu não consigo achar um sentido para a minha vida. E você conhece muita gente que nunca está satisfeita. Nunca está satisfeita com aquilo que tem. Nunca. São pessoas que não conseguem prover para si mesmo o significado existencial. Sexto lugar, o pobre em espírito, ele entende que diante de Deus não passa de um ser injusto sem ter como sustentar a injustiça perante Deus. Eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas injustiças, eu conheço as minhas falhas. Então eu sou pobre em espírito. Sétimo, se eu entender estes 6 pontos, então eu vejo que esta pessoa, o pobre em espírito, ela se entrega em total confiança, com fé e esperança nos braços do Senhor Yahweh. Hani, fiel dependente de Deus. Ptokos, mendigo que se arrasta. Então, eu sou fiel e dependente de Deus e mendigo e arrastando-me, suplicando a sua graça. Você entende agora o que é que Jesus estava falando? Por isso é que o Ptokos é bem-aventurado. O Ptokos é aquele que é totalmente dependente de Deus, é totalmente fiel a Deus, mas apesar disso ele vai à presença de Deus como um mendigo arrastando-se para receber migalhas da sua graça. Que maravilha, meus amados irmãos. Que maravilha. Que discurso de Jesus. Só entendendo isto é que nós sabemos porque é que nós somos bem-aventurados. O pobre em espírito da bem-aventurança é aquela pessoa que se tornou tão dependente da graça de Deus que apenas as migalhas da graça lhe bastam. E assim, eu sabendo que só apenas as migalhas da graça me bastam, eu torno-me independente, totalmente independente das coisas desta vida. Agora perceba porque é que Paulo falou assim. Porque é que Paulo diz aceitar bem na fraqueza e na força e na fraqueza, na saúde e na doença, na fome e na fartura? Porque é que Paulo falou assim? Paulo não era doido, Paulo percebeu o que é que Jesus falou. Paulo era um homem totalmente dependente das migalhas da graça de Deus, por isso é que ele ouviu da boca de Deus: Paulo, a minha graça te basta. Deixa as coisas da vida, deixa o espinho, porque a minha graça te basta. Porque já és bem-aventurado quando mendigas a minha graça, tu és bem-aventurado. E tu, ao mendigares a minha graça, em contraste com a visão do mundo, teu é o reino do céu. Você entende isto, meu querido irmão e irmã? Não é uma maravilha entender isto? Quem depende de qualquer coisa fora de Deus, ele se torna escravo. Há aquelas pessoas que tornaram-se dependentes da saúde. Você sabe quanto é que custa manter a saúde do corpo? Sabe quanto é que custa as consultas, os exames, os check-ups, check-ins e essas coisas todas aí? Mas as pessoas tornaram-se dependentes disso e gastam todo o seu dinheiro nisso. Para quê? Para estar sempre cheio de saúde. Ela não entendeu que à medida que nós caminhamos na idade, a saúde vai-se perdendo. Porque é normal e natural. Eu nunca consigo ter uma saúde com 52 anos, como graças a Deus o meu filho tem com 17. É impossível. Porque o corpo desgasta-se. A erosão temporal do corpo, ela dá-se, ela nota-se.
As rugas aparecem, a flacidez dos músculos, tudo isso. Eu não consigo. Por isso é que há muita gente que anda em clínicas de botox e transplantes e coisas assim. Porquê? Porque elas estão escravas dessas coisas. Porque elas não são dependentes de Deus. Existe outra gente que se torna dependente do status social, das suas posições perante a sociedade. E elas investem tudo aquilo que têm, tudo aquilo que não têm, para que esse status social se mantenha inalterável. O que é que ele se tornou? Um escravo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aqueles que dependem somente de Deus e não das clínicas, não do status social, não dos reconhecimentos, não do grupo de amigos. Eu não preciso nada disso para viver. A graça dele me basta. Aleluia. Entendemos também que o pobre em espírito que Jesus falou, a ideia que ele incutiu na introdução do seu discurso, são aqueles que dependem totalmente da migalha da graça que cai da mesa de Deus. Mas essas migalhas, elas me dão salvação. Elas me garantem a salvação. Elas sustentam a minha alma. E por sua vez, por inerência, eu já disse aqui, quando a alma está sã, o corpo se regenera. Quando a alma está sã, a nossa vida existencial, ela se vai regenerando. Porquê? Porque quando a minha alma está doente, eu não consigo raciocinar. E um problema que é assim deste tamanhinho, se a minha alma está doente, o problema passa a ser deste tamanho. O problema é igual, mas na minha visão, na minha ótica, o problema é uma montanha, mas não deixa de ser um montinho só. Então, quando a alma está sã, eu olho para as coisas como elas são na realidade. Eu não maximizo, nem minimizo. Eu olho e vejo a realidade das coisas. Então, as migalhas que caem da graça de Deus, elas me sustentam a alma para que eu sustente a minha vida existencial. Eu deixo de andar carrancudo, eu deixo de andar triste, eu deixo de andar amargurado, eu começo a ser uma pessoa alegre, eu começo a ser uma pessoa de fácil convivência. Você está a entender isto? Então eu sou feliz, eu sou bem-aventurado. E isto me leva lá para Marcos, ou para Mateus, antes, Mateus 15. Para a mulher, Mateus fala em mulher cananeia, Marcos fala em mulher sirofenícia. Eu vou mais para a tradução de Marcos, que é mais certo. E na mulher sirofenícia, ou na cananeia, nós vamos reparar que ela suplicou. E só se suplica quem é mendigo. E só é mendigo os petocos, os pobres da boca de Jesus. Rapidamente, vamos ler. Temos tempo ainda. Você está a entender até aqui ou tem alguma dúvida? Mateus 15, verso 21 em diante diz assim: Partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, olhe para mim, clamava aqui, a ideia é súplica, é mendicidade. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Aqui podemos entender como a adoração, mas também podemos entender como rastejou, se arrastou para os pés dele. Portanto, ela clamou, ela suplicou, ela mendigou,
E depois ela mendiga e se arrasta para os pés de Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela estava dependente. Sim ou não? Você entende isso? Ela estava dependente de Jesus. Senhor, socorre-me. Então eu, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que ela estava dizendo? Senhor, socorre-me. Eu estou extremamente necessitada, mas eu não preciso do pão. Eu não preciso da totalidade. Só as migalhas da tua graça me bastam para suster a falência da minha alma. Então Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Que fé é esta que Jesus falou? Grande é o teu entendimento. Grande é aquilo em que acreditas. Porque a mulher não tinha fé nenhuma em Jesus. Esta fé não é uma fé salvadora. Esta fé é uma fé dependente. É uma fé esperançosa. É uma fé confiante daquilo que sobra de Deus me pode suster a minha vida existencial e espiritual. Para terminar, quem são então os pobres de espírito? O que é que Jesus falou como bem-aventurados os pobres em espírito? Bem-aventurados os petocos e os ranis. São aqueles que se despem de tudo. São aqueles que, à semelhança de Jesus, se desvaziam de tudo aquilo que é seu. Toda a sua prepotência, todo o seu egocentrismo, todo o seu tipo de provisão próprio. Porque eu já ouvi muitas vezes dizer: eu não preciso de ninguém para viver. Isso é mentira. Isso é uma estupidez, isso é uma idiotice. Todos nós precisamos de alguém para viver. Você não consegue viver nunca sozinho. Se você fizer uma análise à sua vida, você vai ver facilmente que você não consegue viver sozinho. Alguém está trabalhando para si. Alguém está lhe fazendo o pão para você comprar. Alguém está trabalhando nas usinas elétricas para você ter luz. E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Portanto, você não é autossuficiente. Você, no mínimo, pode ser um arrogantezinho de meia tigela. Agora, autossuficiente você não é. Você nunca vai conseguir viver sozinho. Você precisa de ajuda de fora. Você precisará sempre de ajuda de alguém. Então, aqueles que dependem da graça de Deus, não com esta ideia de autossuficiência, Deus é comigo e eu não preciso de ninguém. Isso também é outra idiotice. Porque o próprio Jesus disse: nunca deixai de vos congregar, amai-vos uns aos outros, acalentai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros. Então o que é que Jesus estava dizendo? Que embora eu dependa da graça de Deus, somente a graça de Deus me basta. Nenhum homem pode suprir a minha alma, nenhum homem pode suprir o meu coração, nenhum, nem homem nem mulher. Podem-me satisfazer o corpo, agora o coração não. A minha alma só é satisfeita por Deus, por isso é que eu sou dependente dele. Mas dependentes da graça de Deus, não como um todo. Como ouvi hoje um vídeo no Facebook que diz que Deus te salvou para as coisas grandes. O que é que eu ando aqui fazendo? Eu ainda não vi nada grande na minha vida. Eu tenho vivido sempre com migalhas da graça de Deus. Eu tenho sobrevivido debaixo da graça de Deus e não é nas coisas grandes. Porque eu na minha vida já tive coisas grandes e as perdi.
E agora hoje vivo com coisas pequenas, e às vezes muito pequenas. Mas a minha vida é alegre. Choro, às vezes choro. Mas muitas vezes não choro por tristeza. Choro com alegria, porque eu vejo o poder de Deus, a graça de Deus na minha vida, e isso emociona-me, isso comove-me. Eu vejo o poder de Deus transformando vidas, regenerando corações, salvando vidas, e isso comove-me, isso emociona-me. Eu vejo o poder de Deus agindo nos pedidos de oração, e isso comove-me, isso emociona, mas não quer dizer que eu esteja triste. Há alturas da nossa vida que a tristeza é por causa da vida em si. Mas rapidamente isso passa. Quando nós direcionamos os olhos para a mesa do Senhor e esperando que daquela mesa caiam algumas migalhinhas para eu comer como um cachorro, eu começo-me a deixar a tristeza, começo-me a alegrar. Eu começo a ficar macários, bem-aventurado. Porque embora seja um mendigo, um miserável, embora eu me arraste suplicando algo de Deus, eu sou um Hani. Sou fiel e totalmente dependente dessa mesma graça, dessas mesmas migalhas. Por outras palavras, eu nunca vou conseguir viver se não for por causa dessas migalhas. Bem-aventurados os petocos, porque esses são os que mendigam a graça de Deus, se arrastando em direção aos pés de Jesus. Não se importe, meu amado irmão, de mendigar, arrastando-se para os pés de Jesus, porque seu é o reino de Deus. Amém? Senhor, graças te dou por esta palavra, Senhor. Graças te dou por estes meus irmãos. E graças te dou, Senhor, pela força e pelo renovo que trouxeste aos nossos corações. Grande, Senhor, é a tua misericórdia. Grande, Senhor, é a tua graça, mas apenas as tuas migalhas me bastam, Senhor, para suprir as mais básicas necessidades da minha miserável vida, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Senhor Jesus, eu te agradeço e eu te louvo, Senhor, do fundo do mais íntimo do meu coração, por teres começado o teu discurso desta forma. E ao desenrolar este discurso, Senhor, grandes maravilhas, tu transmites e transportas para as nossas vidas. Hoje dizemos, eu sou feliz, porque eu sou um mendigo de Deus. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja para ti, porque só tu és digno. Não nos deixes, Senhor, desamparados da tua graça. Não nos deixes, Senhor, órfãos da tua presença. E supre, Senhor, sempre a necessidade do nosso coração. Para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. E que Deus vos abençoe.